Gostaria de confirmar o áudio. O Leonardo vai entrar daqui a pouquinho, já deve estar entrando, entrou. Oi, Léo, bom dia. Vamos testar o som antes. Fernando Colette já confirmou que está escutando bem. Perfeito. Só esperar o Léo entrar também para a gente confirmar com ele o som. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Bom dia, Leonardo. Eu estou escutando bem o Leonardo. Vocês estão escutando bem também? Bacana. Então vamos começar. A gente já tem 52 pessoas na nossa sala. Então já tem gente suficiente. Vamos começar, né, o webinar sobre excelência em negociação, né, principalmente na parte de compras. Esse webinar é realizado em parceria com a Aquila, um dos maiores institutos aí de consultoria do Brasil. O Leonardo Richelli, que é o nosso consultor, nosso amigo, que vai proferir aí a palestra, ele tem mais de 15 anos de experiência em consultoria de gestão. Ele é sócio do Instituto Aquila, tá? E graduado em Administração de Empresas pela PUC Minas, MBA em Finanças pela Fundação Dom Cabral, especialista em Excelência Comercial e Técnicas de Negociação e Gestão Comercial. Autor do livro também, do livro chamado O Poder da Excelência Comercial, Solução Prática e Como Potencializar Seus Resultados. Estava conversando com o Leonardo há pouco aqui, ele até estava me contando um pouquinho que a experiência, trabalhou muito na parte de venda, né, Leonardo? Ajudando as empresas a venderem mais, e com toda essa experiência, ele aprendeu muito e entendeu muito também o outro lado, como comprar melhor. E é isso que ele vai mostrar um pouquinho para nós, não é? Exatamente, Gabriel. O nosso bate-papo de hoje, vamos chamar assim, ele vem de uma experiência tanto prática, de vivência dessas negociações, seja na indústria, vendendo para o varejo, seja também no varejo, trabalhando com seus clientes, né? E isso acabou se tornando uma literatura, é parte desse livro, O Poder da Excelência Comercial, que o Aquila está lançando nos próximos meses, onde ele tem um capítulo dedicado para isso. Afinal de contas, uma parte importante da excelência comercial vem justamente do processo de negociação. Muito legal. Então vamos começar, acho que todo mundo está ávido aí para receber esse conteúdo. Nós estamos em um tempo um pouco singular da nossa história, né? Muita gente de home office, né? Está um momento bem estranho, a gente estava conversando sobre isso também, mas é momento também, a gente não pode parar. Vamos aproveitar quem está com atividade um pouco mais tranquila, aproveitar para se capacitar, né? Vamos usar esse tempo para o bem. Em breve a gente já vai voltar a trabalhar a todo vapor, e assim, mas a gente não pode parar, né, Léo? No Brasil não pode parar, então vamos continuar da forma que a gente consegue. Vamos lá, agora é contigo. Exatamente. Tá bom, exatamente, Gabriel. Apesar desse momento, negociação é uma coisa que acontece o tempo todo e todos os dias, né? A gente negocia não só com fornecedor e cliente, mas negocia também com a família, com a esposa, com o marido, com a equipe. Então, o processo de negociação, ele é constante. E a gente tem que... E ele é baseado em técnicas. Então, a gente tem que se aperfeiçoar nessas técnicas para ter um melhor resultado, né? Eu sempre gosto de dizer que o custo de não negociar é muito mais alto do que não conhecer qualquer técnica ou não usar nisso, né? O quanto que a gente perde por não negociar, o quanto que a gente não perde, seja numa negociação com o fornecedor, seja no aumento salarial, seja na venda de um produto, de um serviço, de uma ideia ou de uma solução, muitas vezes por não negociar. Então, a importância dessa negociação, é que pode tornar o processo de crescimento mais fácil, seja o crescimento de venda, seja o crescimento profissional. E aí, gostaria de abrir com uma frase que eu gosto muito, que tanto nos negócios como na vida, a gente não ganha aquilo que a gente merece, né? A gente ganha aquilo que a gente negocia.
Então, aí o destaque da importância do processo de negociar. E queria fazer uma reflexão com todos também sobre qual é o lado mais frágil de uma negociação. O Gabriel falou que a nossa experiência vem muito também dos vendedores da indústria vendendo para o varejo, sempre falando do vendedor para o comprador, mas qual é o lado mais frágil da negociação? É o lado do comprador ou é o lado do vendedor? Bom, tem muitas correntes dizendo que essa esfera do poder hoje está mudando muito, passando do comprador para o vendedor. Mas, na verdade, o lado mais frágil da negociação é o lado que nós estamos. Porque tanto o vendedor quanto o comprador têm interesses específicos, metas específicas e precisa alcançar um resultado naquela negociação. Então, nós sempre estaremos do lado mais frágil da negociação, desde que não tenhamos técnicas para conseguir um melhor resultado. Então, nós sempre estaremos do lado mais frágil, mas temos como fortalecer esse processo nosso de negociação. Bom, nesse bate-papo de hoje, a gente gostaria de passar por três pontos principais com vocês. O primeiro são os hacks de persuasão. Ou seja, antes de iniciar uma negociação, o que influencia nessa negociação? Como é que o cérebro nosso funciona durante a negociação? O que faz termos vantagens competitivas dentro de uma negociação do ponto de vista da cognição cerebral. O segundo ponto é como desempenhar o papel do comprador moderno, né? Quais são as diferenças hoje do comprador tradicional e o comprador moderno, o que está mudando e como usar melhor as técnicas dentro do seu dia a dia. E o terceiro ponto, e não menos importante, é a negociação por princípios. Então, nós vamos falar sobre os 4 pilares da negociação por princípio, como é que funciona e como é que a gente pode utilizar isso. E se sobrar um tempo no final, eu quero trazer um pouco das 4 dicas que mais influenciaram as negociações. De tudo aquilo que eu aprendi nesses 15 anos de negociação, o que fez a diferença na minha vida, com 4 dicas importantes que eu queria trazer no finalzinho para a gente. Ok? Vamos lá? Bom, para falar um pouco sobre os hacks de persuasão, a gente tem que falar um pouco de como o cérebro nosso funciona, né? Eu escolhi 6 aqui para a gente poder falar, ou seja, 6 pontos que podem ser usados dentro da negociação. O nosso cérebro pode ser dividido em 2 partes. Que o Daniel Kahneman escreveu isso no seu livro Rápido e Devagar. Então, uma parte do cérebro é aquela reptiliana, aquela que toma decisões rápidas, toma decisões rotineiras, aquele que, em frações de milésimos de segundo, tem uma resposta para tudo aquilo que a gente faz. E tem a segunda parte do cérebro, que é aquela que toma decisões devagar, aquela que pensa, raciocina, faz reflexões para tomadas de decisão. Bom, o cérebro nosso é perfeito, ele tem essas 2 partes que interagem entre si. Mas a interação de uma parte com a outra, muitas vezes, gera uma série de armadilhas ou gatilhos, coisas que a gente vai se acostumando a tomar decisão, não percebe que toma decisão daquela forma, e isso é ou uma armadilha mental ou um gatilho mental. Então eu vou trazer para você 6 desses gatilhos, que muitas vezes os vendedores trazem numa negociação, numa discussão com vocês, e que vocês têm que estar atentos para não cair nessas armadilhas, mas também como opção de poder utilizar esses gatilhos mentais numa negociação futura. Ok? Bom, o primeiro gatilho mental é o da afeição e carisma. Pode não parecer, mas as pessoas gostam de negociar e negociam melhor com pessoas que eles gostam ou com pessoas que se parecem com você. Ao fazermos estudos com vendedores, muitas vezes a gente vai avaliar a política de desconto daquele vendedor. E aonde é que ele aplica os maiores descontos? Não necessariamente é no cliente que compra o maior volume. Muitas vezes é no cliente que ele gosta mais daquele cliente, ou que ele tem uma afinidade com aquele cliente. Então, buscar sempre afeição e carisma com aquela pessoa que estamos negociando é uma forma de disparar nela um gatilho mental. Nesse momento de dificuldades maiores e crises maiores, a empatia, né, a chamada empatia, também traz afeição e carisma com a pessoa que a gente está negociando. Bom, isso não quer dizer que a gente precisa ser amigo
das pessoas que a gente está negociando, porque existem técnicas de buscar essa afeição e carisma. Nós temos, como a gente gosta de negociar com pessoas que se parecem com a gente pode usar uma técnica que foi muito, muito estudada e muito difundida na década de 80 e 90, que é o rapport. Ela foi muito difundida para outras utilidades, mas na negociação ele tem um papel fundamental. O rapport é quando a gente consegue criar uma ligação de sintonia com a outra pessoa, com o outro lado da negociação. E como é que a gente pode fazer um rapport, né? O rapport é quando você consegue espelhar aquilo que a outra pessoa está fazendo durante o processo de negociação, durante uma reunião ou coisa desse tipo. O rapport não é imitação do que a pessoa está fazendo, mas principalmente o espelhamento. Ou seja, conseguir estar na mesma sintonia que a outra pessoa na negociação. Seja na velocidade da fala, seja no tom de voz, no nível de tensão, na expressão facial, nas roupas, na respiração, na posição corporal. Ou seja, não dá para chegar numa negociação extremamente tensa e chegar de forma tranquila. Ou seja, vocês têm que estar no mesmo lado do outro negociador. Entender como está funcionando o modelo dele e entrar no mesmo modelo. Essa opção de entrar na mesma frequência possibilita você, aos poucos, mudar a sua frequência e, consequentemente, mudar a frequência da outra pessoa que está negociando. O que significa isso? Se eu estiver trabalhando para levar a negociação para uma forma mais leve, mais tranquila e sem tensão, primeiro eu entro na frequência do outro negociador, ou seja, eu espelho a tensão que ele está fazendo naquele momento. E aos poucos eu vou mudando a minha respiração, o meu tom de voz e até a minha tensão. E isso traz o outro lado no momento. Esse é o ápice do espelhamento, é quando você consegue trazer o outro lado da mesa, o outro lado da negociação, para o mesmo nível que você deseja. Então, é assim que se faz um rapport, um espelhamento. Bom, isso na prática funciona bastante. A gente resolveu pesquisar quem é que usa essas técnicas e que até já admitiu essas técnicas, que usa essas técnicas e é considerado um grande orador e um grande negociador mundial. E encontramos o nosso querido Barack Obama, que eu estou chamando aqui o rei do rapport. Então, ele, em entrevista recente, diz que estudou muito, se especializou nessas técnicas e utilizava essas técnicas durante as suas negociações. Então, resolvi pesquisar o quanto que ele fazia isso. Olha nessa foto aí com o presidente Putin, como é que ele espelha o presidente na sua forma de se vestir e também na sua forma de posicionamento do corpo. Bom, aqui em outra foto, dessa vez com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como também tem um espelhamento. Observem novamente a roupa, os gestuais dele, né, como é que estão muito parecidos. E uma série de outras ocasiões onde ele repete muito a outra pessoa. Ele busca o espelhamento com a pessoa com quem ele está negociando. Então, Barack Obama pode ser considerado o nosso rei do rapport, que usa bastante as suas técnicas de rapport durante a negociação. Não é à toa que é considerado um grande negociador. Bom, eu entendo que o espelhamento é a primeira fase desse processo de empatia, né? Num processo de negociação. Mas tem um segundo modelo, que eu considero um modelo mais complexo, que é quando você identifica, junto com o negociador, um inimigo em comum. Porque quando eu tenho um inimigo em comum, as partes se unem para enfrentar aquele inimigo. Então, como é que a gente faz isso? Ao invés de ficar falando do time para o qual eu torço, ou Atlético, ou Cruzeiro, ou América, ou Corinthians, a gente escolhe um inimigo em comum, vamos falar mal do Flamengo. Ao fazer uma proposição desse tipo, ou seja, buscar um inimigo, um terceiro elemento, ao invés de defender o seu, as pessoas se unem. Então o negociador vem para o seu lado para trabalhar junto em prol daquele problema. Então, num processo de negociação, também eu tenho que buscar, junto com o meu negociador, um inimigo em comum. Qual é o problema
que hoje afetam as duas partes, que a gente pode trabalhar junto para poder resolver. Atualmente, nós temos aí um problema em comum a todos do varejo e a todos os brasileiros, que é o próprio Covid-19. Então, como é que o varejo, junto com a sua cadeia de valor, seus fornecedores e até os seus prestadores de serviços, buscam alternativas em conjunto para buscar diminuir esses impactos. Então, ter um inimigo em comum facilita todo e qualquer processo de negociação. Então, já temos até definido nesse momento um inimigo em comum que podem ser aproveitados nesse processo de negociação. Bom, um segundo hack de persuasão ou um gatilho mental que pode ser usado durante a negociação é a reciprocidade. A reciprocidade é quando a gente, durante uma negociação, entrega algo para o negociador, para a outra parte, sem esperar um retorno. É quando eu ajudo o meu negociador a conseguir um benefício sem esperar disso um retorno financeiro ou um retorno de parceria de longo prazo. Eu crio nele, eu disparo um gatilho onde ele percebe que a nossa parceria vai além daquele momento ou só daquela negociação. E durante a reciprocidade, é importante frisar isso, dizer para o negociador, para a outra parte, o seguinte: eu vou te ajudar. E tenho certeza que em outro momento você faria o mesmo por mim. Bom, essa é praticamente a terceira lei de Newton da física, né? Que toda ação gera uma reação. Então você faz a reciprocidade num determinado momento e isso lá na frente retorna com uma reciprocidade do negociador para benefício da parceria em comum. Quem eternizou isso nos filmes foi o Poderoso Chefão, no primeiro filme da sua trilogia, aonde a primeira cena praticamente do filme, uma pessoa vai pedir um favor para ele e ele diz o seguinte: pode deixar que eu vou fazer, não espero nada em troca, mas um dia eu vou precisar de você. E quando eu precisar, espero que você esteja pronto. Assim também funciona nas negociações. Você entrega algo sem esperar retorno, mas você informa que em algum momento aquele retorno vai retornar à mesa para uma negociação futura. Um terceiro hack de persuasão ou o gatilho mental é o compromisso e coerência. Ou seja, quando você busca do seu interlocutor um compromisso pessoal. Ou seja, você pede a ele que se posicione a respeito daquela negociação que você está fazendo, mesmo que ele não tenha autoridade sobre tudo aquilo. Como é que funciona isso na prática, né? Às vezes a gente está negociando com um fornecedor e a gente faz uma contraproposta e ele diz o seguinte: não, isso não está sobre a minha autoridade, eu preciso avaliar isso internamente na empresa e te dar o retorno. Quando ele fizer isso, a gente propõe para ele um compromisso pessoal. Assim, da sua parte, estaria aprovado? Eu posso contar com o seu apoio nessa negociação? Então a gente faz perguntas abertas para que ele se posicione positivamente em relação a isso. Porque depois que ele cria um compromisso com você, ele tem dificuldade de não manter a coerência futura. Ele tem dificuldade de não fazer isso lá na frente ou de não te trazer um retorno positivo a respeito disso. Então, utilizar o compromisso e coerência é, na verdade, solicitar aquela negociação antiga que é o fio do bigode, né? Você cria uma necessidade de confiança do seu interlocutor na própria palavra dele. Então você usa a palavra dele, que é o reflexo do caráter, em favor da sua negociação ou da sua solicitação. Então, esse é o terceiro hack mental, que é o compromisso e coerência. Um quarto hack importante da gente entender e até utilizar é o da aprovação social. As pessoas gostam de negociar ou de tomar decisões baseado em decisões que já foram tomadas por outras pessoas. Então, muitas vezes o vendedor fala, né, mas esse aqui é o que mais vende, esse aqui é o que está todo mundo comprando,
para tentar disparar na gente um gatilho mental de dizer: esse produto já está aprovado socialmente, ou essa negociação já está aprovada socialmente, eu preciso só seguir o caminho, né? Eu preciso só. Essa negociação já foi aprovada por outras pessoas, eu preciso só seguir a mesma lógica. Eu falo o seguinte: se eu tenho uma situação em 2 restaurantes, um que está sempre vazio, um que tem fila para entrar, normalmente você vai escolher aquele que tem fila para entrar, porque ele lhe parece mais atrativo, né? Outras pessoas já aprovaram aquele restaurante anteriormente. Então, buscar a aprovação social numa negociação é identificar para o outro negociador quem é que já aprovou aquilo. Então, você trazer referências de clientes que já compraram ou de outros fornecedores com quem você já conseguiu aquela mesma negociação para demonstrar para ele que aquilo já é algo realizado por outros. E aí uma boa dica é identificar o líder. Quem é o líder de mercado ou quem que é o influenciador daquele fornecedor ou daquele negociador. Qual que é a empresa com quem eu preciso ter um bom resultado para poder mostrar para os demais que aquilo é um caminho a ser seguido. Né? Então, as pessoas tendem a seguir o líder de mercado ou o principal influenciador daquele segmento. O nosso quinto hack de persuasão é o hack da autoridade. As pessoas gostam de negociar com quem tem autoridade sobre o assunto. As pessoas gostam de negociar com especialistas do assunto, né? É até o caso de uma imobiliária que você ligava para poder visitar um imóvel e ele falava assim: não, vou te passar para o especialista nesse tipo de imóvel que você quer. Era sempre o mesmo especialista, mas isso aumentou a taxa de conversão em muito, porque as pessoas gostam de ouvir o especialista. Um exemplo que eu tenho disso são os atuais vendedores de colchão, né? Os vendedores de colchão hoje se vestem e se portam como especialistas em colchão, porque as pessoas tendem a ouvir e a dar valor aos especialistas. Então, esse é também uma forma de chamar a atenção para aquilo que a gente quer trazer. E o nosso último hack mental que eu separei para a gente, na verdade, a literatura fala em cerca de 20 gatilhos mentais, mas eu trouxe aqui os 6 principais que eu entendo que pode ser importante para vocês. É o da escassez. As pessoas tendem a querer aproveitar as oportunidades que têm escassez, ou seja, que é a última oferta, que é tempo limitado, que vai acabar, que é o último valor, ou que eu estou fazendo uma negociação exclusiva só para você. Então, essas são esferas de poder dentro de uma negociação que eu posso oferecer para o meu negociador. Dizer para ele que eu preciso fechar essa negociação até o final desse mês, ou eu tenho um orçamento comprometido que o máximo que eu posso utilizar é isso, e a proposta que eu estou fazendo aqui é só para você, não vou fazer essa proposta para os demais. Isso dispara internamente um gatilho mental que tende a fazer com que aquela pessoa aproveite mais aquela proposta que está sendo feita para vocês. Tá? Então, além desses gatilhos mentais, eu trouxe aqui também algumas técnicas de comunicação que podem ser usadas nesse período. Principalmente agora no momento que estamos fazendo muito home office, trabalhando muito os deliveries e as vendas pela internet, uma forma de negociar à distância é usando a metodologia do AIDA. Porque os hacks de persuasão que eu comentei são muito usados em negociações presenciais. Quando a gente está presencialmente, tem como fazer esse disparo do gatilho. E aqui não, aqui é para comunicação à distância. Quando eu estou mandando um e-mail, mandando um WhatsApp, ou fazendo até uma publicidade na internet, como é que eu posso disparar gatilhos mentais junto ao negociador do outro lado? Então eu utilizo a metodologia do AIDA. AIDA quer dizer atenção, ou seja, qualquer comunicação, fazer uma abertura que desperte curiosidade no meu interlocutor. O segundo é interesse, então imediatamente eu foco no problema, eu crio interesse para que ele continue lendo aquela comunicação que eu estou fazendo. O terceiro, o D de desejo, então eu foco na solução,
na solução daquele problema que a gente identificou. E o último lá é um call to action, que é chamar ele para tomada de decisão. Então, clique aqui e faça o seu cadastro, clique aqui e já tenha o seu pedido. Então, buscar em toda e qualquer comunicação à distância, seja ela de marketing, seja ela de comunicação para negociação com o cliente, buscar esses 4 itens estarem presentes e exatamente nessa sequência. Um exemplo na prática de como isso funciona, pegamos aqui uma publicidade do Banco Inter, que não estamos fazendo merchan para eles, mas tem aqui toda a comunicação do AIDA funcionando. Então ele destaca aí, conta 100% isenta de tarifa de verdade. Está chamando a atenção para o assunto, né? Depois ele cria interesse, ele fala sobre a conta digital dele. Depois ele cria o desejo e, por último, ele chama para a ação, clique aqui e abra a sua conta. Então, o AIDA é a comunicação mais eficaz, é a forma mais eficaz de fazer uma negociação à distância, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Bom, outros pontos a se destacar quando formos fazer uma negociação, que ainda está ligado aos gatilhos mentais, é a armadilha da ancoragem, da qual a gente deve fugir, mas que a gente também pode utilizar. Como é que ela funciona? É quando, durante a negociação, a gente cria um valor desproporcional para aquilo que a gente deseja, levando o outro negociador a ter que fazer concessões da qual ele não esperava. Então, antes, um exemplo de como utilizar isso no dia a dia, né? Antes de iniciar a negociação, você diz para ele, não é possível que você não vai trazer pelo menos 30% de desconto dessa vez. Bom, a ideia dele era trazer só 5%, mas como você trouxe 30%, ele fica até constrangido de falar os 5%. Bom, isso vai diminuir vai aumentar o percentual de desconto que ele vai trazer para você? Não necessariamente, mas primeiramente vai criar para ele uma dificuldade de expressar os 5%. Ele vai ter que justificar muito mais antes de trazer. Então, a armadilha da ancoragem é você trazer esse valor desproporcional àquilo que você deseja. Ok, pessoal? Esses são os hacks de persuasão e como usar os nossos gatilhos do cérebro durante as negociações. Passei por 6 gatilhos aí, né? O da afinidade, o da reciprocidade, o do compromisso e da coerência, o da aprovação social, o da autoridade e o da escassez. E agora eu queria falar com vocês um pouco sobre o papel do comprador moderno, né? O comprador tradicional, quem é o comprador tradicional, né? É aquele que está focado simplesmente no conseguir o menor preço possível dentro das suas compras, dentro das suas negociações, né? Conseguir na quantidade e na qualidade adequada, com o prazo adequado e o menor preço possível. E isso não está errado, é isso mesmo que precisa buscar. Só que hoje ele precisa se aperfeiçoar muito mais dentro dessas técnicas. Anteriormente, o negociador usava as seguintes técnicas, né? Ele ficava evasivo, não informando o que realmente desejava, acenava com a concorrência, declarando para o negociador melhores alternativas, sempre alegando restrição orçamentária, adiava as decisões para ganhar tempo, insistia na redução do preço por parte do fornecedor e reforçava a possibilidade de negócios futuros. Então, esse é o comprador tradicional, né? Tem até aquelas técnicas de deixar ele esperando muito tempo, deixar ele na sala aguardando para quando chegar já chegar mais nervoso. Então, tudo isso começa fazia parte do modelo de negociação tradicional. Gabriel, alguém citou aqui que o áudio começou a travar? Depois que apareceu a imagem, começou a travar o áudio. Tá normal, pessoal? Eventualmente acontece. Podemos seguir normal? Né? São quase 80. Eventualmente um computador pode dar problema, aí, como está normal, deve ser o computador da pessoa. Okay. Vamos seguindo. Muito interessante, viu, Léo? Tá bom. Tá, Júlio. Ok. Então, essas técnicas do comprador tradicional, ou do modelo atual, não estão erradas, é isso mesmo. Só que hoje em dia ela precisa ser aperfeiçoada.
Como é que a gente entende esse aperfeiçoamento? Com 4 pilares, principalmente. Primeiro é a visão sistêmica do comprador, ou seja, o que ele precisa observar dentro da sua cadeia como um todo. Dentro da sua cadeia de varejo, o que ele precisa observar. O segundo é o protagonismo do comprador. O terceiro, o seu potencial de lucro dentro dos suprimentos. E quarto, sincronizar as ferramentas e conceitos que ele tem disponível. Bom, a visão sistêmica do comprador, ele precisa conhecer e estar onde o problema acontece. Então, a pergunta, né? Qual foi a última vez que a gente visitou o nosso estoque? Qual foi a última vez que o comprador visitou a loja, que verificou como é que o produto está exposto, o que está saindo? Qual foi a última vez que ele conversou com o cliente do seu produto? A gente tem alguns varejos que o comprador fica distante dessa realidade. E hoje em dia isso não cabe mais para o comprador moderno, né? A gente até brinca que o comprador tradicional é o comprador sauro, né? É aquele dinossauro que está ficando no passado. E ele vem sendo modificado, seja pela inteligência artificial na tomada de decisão, mas seja também pela utilização correta das suas técnicas. Então, a visão sistêmica é o primeiro passo que o comprador moderno precisa ter. Então, o entendimento da cadeia de valor dele como um todo, né, para compreender aonde ele faz parte, de toda a parte que ele forma dentro da cadeia de valor que ele participa. Então, o comprador moderno tem que estar atento a tudo isso. O segundo é o potencial de lucro do setor de suprimentos. Então, o comprador moderno também tem que entender isso, que ele pode fazer uma diferença muito grande, principalmente no varejo. Não é só vender corretamente, mas é comprar corretamente. A inteligência da compra e a transformação disso para o ponto de venda é a grande contribuição que a área de suprimentos, os compradores, podem fazer para a sua empresa. Eu digo o seguinte, se a gente consegue uma compra lá com um resultado adicional de 10%, como é que a gente faz isso? Transfere isso imediatamente para a ponta de gôndola, uma parte disso vira lucro e a outra vira desconto para o cliente. Como que é essa inteligência de compras dentro desse processo? E eu compro aquilo que é requisitado ou eu compro aquilo que eu entendo que vai vender nos próximos períodos? Então, tudo isso faz parte dessa visão sistêmica e do potencial de lucro do comprador. E aqui o terceiro ponto é o protagonismo do comprador, né? Anteriormente, a gente entendia que os vendedores estavam aperfeiçoando muito as suas técnicas e sempre trazendo técnicas de negociação nova para os compradores e colocando eles em dificuldade. Então, ele não era ativo, mas era receptivo nesse processo como um todo. Atualmente, não. O comprador está se aperfeiçoando e eu entendo até que muitas áreas de vendas já não conseguem acompanhar as técnicas de alguns compradores que estão se aperfeiçoando nisso, utilizando principalmente 3 esferas de poder que ele tem à sua disposição. A primeira é a informação. Então, o comprador moderno precisa ter muita informação na negociação, informação do produto, da safra, do tipo de concorrência, do tipo de fornecedor. O tempo também, então o comprador tem a esfera do tempo como a seu favor, como um poder, porque o vendedor ele tem metas para bater, ele tem metas mensais, então ele pode utilizar essa esfera de poder, e a força da sua marca ou do seu volume de compra. Também é uma esfera de poder que o bom comprador sabe usar isso a seu favor. O quarto ponto é sincronizar as ferramentas, ou seja, as ferramentas disponíveis. E aqui eu vou trazer uma ferramenta só, mas que pode ser conhecida por alguns, mas que, se bem utilizada, já traz bons resultados. Primeiro, só para a gente alinhar conceito, o comprador ele pode trabalhar com resultados de performance, que é aquele que ele consegue um preço melhor do que o fornecedor apresentou, o famoso save, onde ele consegue um valor menor do que o valor das últimas compras, e o cost avoidance, que é quando ele consegue uma redução dos valores que foram negociados para frente, ou correção de juros. E para isso a literatura traz para a gente que o comprador deve olhar sempre
o seu mercado, né? Mercados simples e mercados mais complexos e o risco disso no seu negócio. Então a gente monta uma matriz de risco-impacto, onde eu crio 4 quadrantes, né? Alguns produtos têm baixo risco de suprimentos e baixo impacto no meu negócio. O segundo bloco, ele tem baixo impacto no meu negócio e alto risco de suprimentos. E assim em diante. Então, eu tenho que classificar cada negociação, cada compra dentro desses 4 quadrantes. E não adianta tentar usar a mesma técnica para cada um deles. Para cada quadrante, eu defino uma técnica específica de utilização. Tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei esse exemplo até da Pepsi, onde o açúcar, para eles, é um importante suprimento. Mas cada açúcar está num momento desse da minha matriz. Então, o açúcar cristal, para eles, é um produto não crítico, né? Porque tem facilidade de compra. Mas o refinado granulado é um produto crítico, se não trabalhado, pode ser um gargalo. Então, a recomendação que a gente dá é que para cada negociação, o comprador identifique aonde aquele produto ou aquele fornecedor está dentro dessa matriz. Passando rapidamente por esses pontos, aqueles produtos da matriz que são não críticos, ou seja, que não há impacto e risco, uma boa solução é o uso de leilões, concorrências ou bid entre fornecedores. Já que eu tenho uma gama de fornecedores, isso não impacta altamente no meu negócio. Para aqueles que é alavancável, onde há muito impacto, mas pouco risco, é onde o local onde a gente trabalha o saving, onde a gente trabalha redução de valor em relação à oferta. Como a maior oferta de fornecedores, o ideal é estimular uma concorrência e se aproveitar dessa condição vantajosa. Eu tenho muito fornecedor, eu posso trabalhar isso muito bem internamente. O terceiro é aqueles críticos, né? O gargalo. Como há maior risco de fornecimento, o ideal é criar um contrato de longo prazo junto aos fornecedores. Normalmente, são fornecedores de baixas ofertas e muito raros. Então, preciso ter um acordo comercial mais forte com aquele fornecedor. E o estratégico, quando é mais sensível, uma vez que tem alto impacto e alto risco no meu negócio. Então, sem esse fornecedor, a minha operação pode, inclusive, parar o meu negócio. Para esse lado da matriz, o que a gente recomenda é montar um JBP ou um plano de negócio de longo prazo com esses fornecedores, onde eu crio uma relação de longo prazo com ele e estabeleço um plano em conjunto. Né? E aí vale a pena abrir com esse fornecedor as nossas necessidades e as nossas oportunidades, ou seja, como é que a gente consegue se ajudar nessa relação de longo prazo, montar realmente uma parceria com eles. Quando houver queda de faturamento, como é que a gente faz? Quando tiver um fluxo de caixa ruim, como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer uma redução de custo? Então, criar essa relação de longo prazo. Gabriel, a gente tinha esse programado para mais ou menos 45 minutos. Eu acho que vai mais uns 10 à frente. Podemos seguir? Tranquilo, vamos. Tá bem legal o conteúdo, vamos seguindo. Tá bom. Pessoal, e aí eu deixo uma reflexão para vocês. A inteligência artificial vai substituir os compradores? Ou seja, hoje, a tomada de decisão via inteligência artificial, a análise dos dados, isso vai substituir os compradores? No futuro, pelo menos? A minha conclusão é que sim. Vai substituir os maus compradores. Aqueles compradores que tomam decisões imediatistas, sem uma visão sistêmica e sem uma visão de longo prazo. O comprador que traz benefício para o negócio, que são esses que nós estamos falando, que utilizam técnicas desse tipo, é o comprador que vai fazer a diferença dentro do negócio dele. Então, a inteligência artificial só irá substituir os maus compradores, e não os compradores que agregam valor utilizando as técnicas corretas. A gente chama de o preenchedor de pedido. Pois não, Gabriel? O preenchedor de pedido esse não vai durar. Mas o comprador mesmo, esse realmente
como você falou, é mais complicado, né? Esse não tem jeito de substituir, né? Aquele que tem habilidade e competência dificilmente é substituído, né? Falo o seguinte, para substituir o Ronaldinho Gaúcho que tem habilidade é muito difícil, né? Não é qualquer profissional que consegue isso. Legal. Pessoal, então a gente já falou sobre esse hacks de persuasão, que é como a gente se prepara para negociar. Falamos sobre o papel do comprador moderno e agora eu queria falar com vocês sobre os 4 pilares da negociação. Antes disso, falar um pouquinho sobre a visão tradicional, né? Anteriormente pensava-se em negociação dessa forma, ou seja, vou tirar o máximo possível da outra parte para que eu ganhe o máximo possível. Então essa visão tradicional não agrega mais valor numa negociação, principalmente de longo prazo. Se a gente for observar, a gente negocia muitas vezes com a mesma pessoa ou com o mesmo fornecedor. Então esse tipo de visão já não fornece resultados de longo prazo. Uma negociação baseada em princípios, ela segue 4 pilares muito fortes, e eu já vou falando sobre eles aqui mesmo. O primeiro deles é seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Apesar de muitas vezes a gente estar negociando com 2 empresas, né, 2 CNPJs, do outro lado, na verdade, são 2 pessoas. São 2 pessoas que têm suas metas a serem batidas, os seus medos, têm os seus gatilhos mentais, têm as suas dificuldades e tem também a sua vontade de ter os seus problemas solucionados. Então a gente tem que separar muito bem isso, para os 2 lados. Um é atacar sempre o problema e nunca atacar a pessoa do outro lado, e entender também quando o outro lado está atacando o problema e não está atacando a gente. Então a gente separar isso dá muita coerência no tipo de negociação e de resultado que a gente espera. Essa é uma segunda frase que eu gosto muito, que é marcante, que é negociação com pessoas e não com empresas. E sempre vai ser assim. Outra coisa importante dentro desse pilar é que nós só temos domínio sobre as nossas reações. Um negociador preparado, ele tem que ter coerência com as suas reações, né? Aqui a gente tem um exemplo do Zidane, que esteve fora da final da Copa por uma reação intempestiva durante a final da Copa. E não digo negociador, mas o outro lado ali realmente provocou para que ele tivesse isso. E muitas vezes isso acontece numa negociação. As pessoas nos provocam, tentam tirar a gente de uma zona de estabilidade justamente para poder tirar proveito daquele momento, né? E como é que um bom negociador deve agir? Ele deve reagir como um lago calmo. O lago calmo é aquele quando você joga uma pedra, né, para fazer aquela ondinha, ele faz a onda, mas imediatamente ele volta à sua condição normal. Então, um negociador preparado, ele também faz dessa forma. E aqui tem uma técnica muito boa, que é a técnica do contato visual. O bom negociador se prepara e sempre faz contato visual com a pessoa, com o outro lado do negociador, para você entender as reações, para você demonstrar equilíbrio e conseguir também expressar tudo aquilo que você deseja. E essa técnica é interessante porque a recomendação para quando se encontra uma onça numa floresta ou num safari, em vez de correr, é fazer contato visual também, viu, Gabriel? Não que eu queira testar essa técnica, mas a recomendação é fazer contato visual com a onça, porque correr não adianta. Pessoal, e dentro dessa linha de raciocínio, uma coisa... Desculpa, Gabriel. Oi, estou escutando. Tá Alô? escutando, né? Ok. Tá ok. Oi. Pode ser. Tá bom. Uma coisa importante é identificar o perfil do negociador. E aqui também eu vou dividir em 4 quadrantes. Eu tenho 4 principais perfis. Eu tenho o afável, que é aquele que toma decisões lentas e emocionais. Eu tenho o expressivo, que toma decisões emocionais e rápidas. E eu tenho o pragmático, que toma decisões rápidas e racionais. E o analítico, que toma decisões racionais mais lentas.
E aqui a principal técnica é não tentar tirar ele do modelo que ele está. Ou seja, negociar no mesmo quadrante que o seu negociador. Essa é a melhor forma. Então, o bom negociador, se adaptar ao outro lado. Então, não tentar, por exemplo, apressar o afável de tomar decisão. Muito pelo contrário, dar para ele condições, segurança, para que ele tome a decisão dele. Com o expressivo, fazer conversas preliminares, estabelecer confiança. Para o pragmático, também adotar a mesma postura. E para o analítico, compartilhar uma série de informações. Então, identificar o perfil do negociador e se adaptar ao modelo dele. Bom, mas se a negociação não estiver avançando, aí tem uma técnica que é tirá-lo do modelo atual. Como é que eu faço isso? Propondo uma reunião, um trabalho fora do seu local de trabalho. Então, propor um restaurante, propor um almoço, um jantar, que quando eu faço isso, ele muda de quadrante de forma transversal. Ou seja, o afável, normalmente, fora do trabalho, é mais pragmático. O analítico, fora do local de trabalho, é mais expressivo. Quem usava essa técnica muito bem é o Steve Jobs, que sempre convidava os seus negociadores, por exemplo, para fazer uma caminhada depois de uma negociação de reuniões. Então, esse é uma técnica muito bem usada. Pessoal, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque eu estou com medo de não chegar nas nossas nas dicas finais, nas 4 dicas finais, que eu acho que vale a pena com vocês compartilhar essas dicas. Então, o segundo pilar aqui é a gente sempre negociar interesses e não posições. O que é negociar posição? Negociar posição é quando eu pego um item, por exemplo, preço ou prazo, e fico tentando barganhar dentro daquilo. Me dá um desconto de 10%, não, o máximo que eu te dou é de 5%, vamos fazer um meio termo entre isso, vamos fazer 7,5%. Isso é negociação de posições. Isso não agrega valor. Isso parece aquele vendedor de rede do Nordeste, né? Que pede 320, mas se vender por 60, ele está satisfeito. Ele está negociando posição. Negociar interesse é o que você vai fazer com aquilo. É o que te levou a tomar aquela decisão. Ou seja, você não está negociando, você não precisa negociar preço. Você precisa de um resultado final de margem. Então, o que você precisa negociar com o seu fornecedor não é o preço do seu produto. É quanto é que o seu produto vai estar na gôndola e quanto de margem que ele te traz. Então, se você conseguir levar o fornecedor para esse nível de discussão, agrega valor para as duas partes. E entender sempre que as pessoas tomam decisões emocionais e depois usam o racional para poder explicar. Então, para isso é importante a gente entender qual que é o interesse daquela pessoa dentro daquela negociação e não a posição dela. Muitas vezes o vendedor ou a indústria que está ali, o principal interesse dela é bater as metas de venda, é ser promovido. Então, como é que você consegue ajudá-lo nesse papel? Só que não adianta a gente perguntar isso diretamente, porque eles não vão te contar isso. Isso você vai ter que descobrir com uma série de técnicas, fazendo perguntas abertas, né? Não é um divã que você pergunta qual que é o seu grande interesse nessa negociação e ele vai te contar. Então a gente precisa conseguir identificar. O terceiro pilar, aqui para a gente destacar, é o pilar de criar alternativas. Nunca entre criar critérios objetivos, né? Nunca entre numa negociação sem ter alternativas, sem ter uma rota de fuga para a outra parte. Então você não pode negociar só preço, ou só prazo, ou só preço e prazo. Você tem que criar uma cesta de condições dentro daquela negociação. Ou seja, coisas que você pode oferecer ou pode barganhar com ele durante a negociação. Para isso, uma das coisas que a gente tem que fazer é antecipar argumentos negativos, ou seja, o que é que ele pode te dizer que não vai funcionar, ou o que não pode fazer, ou seja, estar preparado para 100 possíveis objeções, incluir itens de barganha e isolar as objeções críticas, coisa que você sabe que ele vai dizer que dessa forma ele não consegue fazer. Então você isola essa objeção e diz para ele, se a gente resolver esse problema, estamos fechados, estamos resolvidos, então essa é uma forma de isolar as objeções críticas. E uma outra técnica importante é nunca entregar nada de graça.
toda vez que o seu negociador te pedir uma concessão, por mais que aquilo não tenha impacto para você, você pede de volta uma segunda ou uma terceira concessão. Perfeitamente, isso é possível fazer, desde que você me ajude também com a entrega, me facilite a entrega, me facilite o prazo ou coisas desse tipo. Bom, o quarto pilar, e já terminando, é sempre criar critérios objetivos da negociação. Então, quando o cliente te fizer ou o fornecedor te fizer uma conta proposta, o que você precisa saber imediatamente dele? Como você chegou a esse ponto? De onde você tirou esse pedido de desconto de 10%, ou de onde você tirou esse aumento de preço de 5%. Então, entenda o critério dele e faça uma proposta dentro do próprio critério. Então, por exemplo, se ele diz, o preço vai ter que aumentar 10% porque essa foi a inflação do segmento. Então, pessoal, o seu critério é justo, mas em vez de usar a inflação do seu segmento, vamos usar o GPM, que foi apenas 2%. Então, ao entrar dentro do critério dele e fazer uma proposta, ele vai ter dificuldade de dizer não. E fique sempre muito à vontade com o silêncio, muito confortável com o silêncio. O silêncio faz parte de um processo de negociação. E importante que em todas as negociações nós teremos 3 tipos de questões a serem debatidas. Questões compatíveis, distributivas e integrativas. Nós estamos acostumados a achar que toda negociação nossa é só distributiva, ou seja, só uma das duas partes que ganha, e os objetivos são opostos. Mas não é verdade. Dentro da mesma negociação, eu posso ter questões que são compatíveis. Por exemplo, as duas partes querem que o produto na gôndola venda muito. Então, essa é uma questão compatível. E eu posso ter questões integrativas, questões que têm um custo maior para uma das partes, mas que tem um impacto muito grande para a outra parte. Então, identificar essas questões, esses 3 tipos de questões dentro da negociação, possibilita que a gente faça uma negociação mais assertiva e agregue valor para as duas partes. Ok, Gabriel? Dentro dessa 1 hora, eram os principais pontos que eu tinha para trazer para vocês sobre negociação, sobre hacks de persuasão, sobre o papel do comprador e sobre a negociação por princípios. Muito legal, Leonardo. Vamos abrir para perguntas. Vamos aproveitar mais uns 10 minutinhos. Acho que um ótimo indicativo que o pessoal gostou bastante do seu conteúdo é que o número de participantes só aumentou. Então, parabéns aí. A gente está com mais de 80 participantes nesse webinar, todo mundo conectado aí, vendo sua palestra. Ô, Leonardo, eu achei assim incrível. Ô, Gabriel, eu acabei não falando, só sem te cortar, eu não acabei não falando das 3 dicas que mais fizeram diferença para mim. Não sei se o pessoal está ansioso por isso, ou se a gente pode pular essa parte. Vamos fazer umas perguntas, aí você fecha com as dicas. O que você acha? Pode ser, combinado. Eu achei incrível esse insight do coronavírus, quando você comentou sobre achar um inimigo em comum, como uma técnica de negociação, e eu tenho visto que o contrário também é verdadeiro, né? A gente tem visto, inclusive, a Abras hoje soltou uma nota de repúdio ao aumento de preços sem justificativa nesse momento tão sensível. A gente viu vários movimentos, inclusive no Infovarejo, a gente tem aconselhado os varejistas a não alterarem os preços de produtos essenciais que não tenham tido também alteração de preço de custo, porque a gente pode ferir o trato, né, a questão da confiança entre o comprador e o fornecedor. Inclusive, a gente teve um movimento de algumas farmácias aqui de até passar álcool em gel pelo preço de custo. Eu acho que, nesse caso, até tem uma jogada de marketing, mas mostra esse inimigo em comum. Isso gera uma identificação do consumidor com a loja, que vai ter um benefício mais à frente. Eu achei, assim, muito legal. Acho que fica uma dica aí para o pessoal. Agora, minha pergunta vai... Agora, mudando um pouco de assunto, você comentou sobre o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Eu acho incrível esse livro, assim, inclusive a gente até distribuímos aqui na empresa.
Quais que você acha, quando no livro ele fala muito do nosso pensamento rápido, que ele é muito sujeito a cair em armadilhas. Então, falando um pouco do varejo Isso. no departamento de compra, quais que você acha que são algumas armadilhas que o comprador pode cair de uma maneira automática, né, que no dia a dia, se ele não parar realmente para pensar, o que você acha? O Gabriel, acho que a principal armadilha que não só o comprador, mas que todos nós podemos cair a qualquer momento, e que o Daniel Kahneman valoriza muito isso, é achar que o sucesso do passado garante o sucesso do futuro, sabe? Uma decisão que eu tomei no passado, ou uma forma que eu fiz, uma compra, uma boa negociação que eu fiz e que deu certo, eu tentar repetir isso indefinidamente. Então, acho que essa é a principal armadilha que o comprador pode fazer, é achar que o sucesso do passado pode ser repetido usando as mesmas técnicas da mesma forma. Ah, legal. Como você falou, o pessoal está comentando, não está me escutando, só me dê um ok se estão me escutando, porque o Kelvin comentou. Tá ok, perfeito. E assim, né, ainda nesse cenário vamos pegar um pouco, a gente falou muito de relacionamento, né, da negociação, de ter uma visão sistêmica, né? Você passou vários frameworks assim, que ajudam a entender e elevar o nível das nossas negociações. Mas como fazer isso, Leonardo, no dia a dia de varejo, como de supermercado, mas também como tantos outros, que o pessoal está falando, tem pessoal escutando, eu sem som, pessoal, vou continuar, porque realmente, senão a gente vai aproveitar o tempo aqui. Como que a gente faz isso em setores que a negociação é muito pautada no dia a dia, preço, volume, isso talvez vão ser suas dicas, mas você que está dentro desses supermercados, que você havia até comentado alguns cases, quais são algumas ações que você vê para mudar, assim, na prática mesmo? Então, eu cheguei segunda-feira no departamento comercial do meu supermercado. Quais seriam algumas iniciativas para a gente começar a mudar esse mindset? Daniel, Gabriel, na verdade, apesar do varejo ter esse foco, por exemplo, de preço e volume o tempo todo, acho que talvez a principal dica é incluir sempre coisas nessa barganha da negociação. Então, o mix, por exemplo, é uma coisa importante a ser incluída dentro de uma negociação. A margem final é um outro item a ser incluído dentro da negociação. Então, é abrir não só o nosso mindset, mas também do outro negociador para esses pontos que podem ser explorados em conjunto e que fazem bem para todo mundo. Então, o fornecedor, muitas vezes, ele chega, ele também tem uma meta de incluir um novo item dentro do seu varejo, vender um item a mais para você. Né? Então, isso é um benefício para ele. Mas que benefício que isso pode trazer? Ou como é que você negocia esse benefício para ele, que pode impactar também outros itens no seu resultado? Então, eu vou incluir um item novo seu aqui, um produto que eu não vendia, e, por outro lado, você melhora a minha condição de pagamento, você melhora o meu valor nesse determinado produto. Então, acho que é incluir itens que possa favorecer a barganha mútua das duas partes. Legal. Uma última pergunta minha. Essa matriz de Kraujiv, como que fala? Kraujik. Você já viu a utilização dela em alguma empresa de varejo de maneira sistêmica? Bastante, Gabriel, na verdade, muita utilização. E vejo também alguns compradores que utilizam isso de forma do próprio feeling, né? Nunca estudaram, nunca viram essa matriz, mas já utilizam isso. Ou seja, consegue identificar quais são os fornecedores que são gargalos e que eu preciso montar uma parceria com ele. Qual é o produto onde eu tenho uma gama muito grande de fornecedores, eu faço uma concorrência. Então eu já vi muito comprador experiente utilizando isso através do feeling. Mas se aprofundar nessas técnicas e conhecer em detalhes a matriz, tem uma série de outras coisas e oportunidades que podem estar escondidas ali e que ele pode utilizar sempre essa ferramenta. Então vale a pena o aprofundamento nisso.
O que eu achei legal dessa ferramenta é que ela traz realmente uma metodologia para conseguir implementar, né, um processo e a gente consegue ter continuidade disso, né? Acho que isso eu achei bem interessante, talvez seja um caminho aí de implantação dessa metodologia para conseguir, né, estruturar uma área. A gente precisa de metodologia, senão fica muito no feeling, né? Léo, tem uma pergunta aqui, a última, Exatamente. depois a gente volta nas dicas, e aí para a gente finalizar. Qual a melhor forma de abordagem inicial de um indivíduo que sabe que do outro lado tem um preço já competitivo, mas que ainda pode negociar mais à margem do item? Uma abordagem inicial, a melhor abordagem inicial durante uma negociação é fazer perguntas. Isso é muito interessante, porque quando você faz perguntas para o seu fornecedor ou para outra parte que você está negociando, você tem condições de julgar aquela pergunta e fazer uma inferência melhor do que ele está fazendo. Então, toda vez que você faz pergunta, você cria uma necessidade no outro negociador de abrir um pouco as suas estratégias, as suas técnicas ou o que ele está pensando. Então, uma abordagem inicial, não só nesse caso, mas em toda e qualquer negociação, é sempre fazer perguntas para a outra parte, entender como é que está a venda daquele produto em outros varejos, entender que tipo de evolução tem aquele determinado produto, qual que é a margem da indústria. Então, fazer perguntas, muitas vezes ele não pode te abrir tudo, mas ele começa a te dar dicas de como isso está funcionando. Então, você escuta tudo e utiliza aqui na elaboração da sua estratégia ou do seu plano de ação. Muito legal. Vou voltar para a apresentação e vamos para as últimas dicas. No finalzinho também eu tenho um recado para o pessoal que está nos assistindo. Então, tem uma pergunta legal, Léo, só lê essa pergunta do Rodrigo, que tem gente que não está me escutando, que é o BAT, não sei, né, comentou sobre o mais difícil, que é a definição do BATNA, né, que é a melhor alternativa possível, né, se não tiver o negócio. Na negociação de alongamento ou redução das despesas fixas, tem alguma sugestão para a formação do BATNA? Talvez seja um pouco complexo, assim, fora de contexto, mas... Eu não tô vendo a apresentação dele, a pergunta dele, mas o BAT, na verdade, é uma técnica importante, que se a gente puder resumir ela, é sempre criar um plano B. Ou seja, se você entrar numa negociação, você precisa ter sempre um plano B ou uma rota de fuga. Ou qual que é o menor valor ao qual você está disposto a negociar para aquela negociação. E se não tiver sucesso, o que você faz com aquilo? Eu não entrei nessa técnica aqui, Gabriel, até pela questão do tempo e por ser uma técnica um pouco mais complexa. Mas vale sim o aprofundamento disso e tudo mais. Para as despesas fixas, o que eu aprendi é que a gente sempre vai ter um BATNA, ou seja, a gente sempre tem um plano B. A gente sempre tem condições de criar um plano B. Então a gente acha que não. Fala assim, não, a única alternativa que eu tenho é aquela. Se eu só tenho aquela alternativa, eu vou entrar muito frágil numa negociação. Então é sempre bom e importante criar um plano B. Vamos dar um exemplo mais difícil. Por exemplo, aluguel. A loja está ali, naquele local, né? A gente sabe que a localização para o varejo vamos dizer, quase tudo. Como que... Eu acho que ele perguntou muito nesse sentido, né? Assim, no caso de um aluguel, eu não teria alternativa, você consegue enxergar alguma alternativa, algum plano B para uma negociação como essa? O Gabriel, nesse momento, por exemplo, vários varejistas estão negociando com os proprietários de imóvel. Temos um inimigo em comum, que é a crise causada pelo coronavírus, e para o dono do imóvel, nesse momento, também ficar com o imóvel sem ocupação também é muito ruim. Então, ali tem um momento de negociação e vários varejos estão fazendo isso, chamando ele para a mesa e falando assim, ó, a realidade nossa agora é igual, temos um inimigo em comum e como é que a gente diminui as dificuldades para os dois lados. Então, essa é uma forma é um momento de renegociar isso. Numa situação normal, como é que a gente trabalha isso, né? O contrato de aluguel, dificilmente eu tenho uma redução dele,
o que eu consigo discutir muito na negociação são os reajustes. E aí, qual que é a melhor forma? Antecipadamente. Antes de iniciar o momento da data base, já chama o proprietário do imóvel para começar a discutir isso. Ou seja, qual que é a situação atual, como é que eu faço e tudo mais. Agora, se eu não tiver um plano B, mesmo nesse caso, ou seja, se ele não aceitar a minha proposta, o que é que eu faço? Se eu não tiver um plano B, eu entro frágil. Agora, eu posso buscar um plano B aí, junto a eles. Seja um novo ponto, seja também outro tipo de concessão. Muito bom. Vamos lá. Pode continuar, pode continuar. Pessoal, trazer para vocês então as dicas de ouro. O que nesses 15 anos de consultoria, com negociação, e seja participando de negociação na consultoria, seja ajudando os clientes a negociar, seja participando disso, e todos os estudos dedicados ao assunto, as coisas que mais fizeram a diferença para mim e que eu espero que faça a diferença para vocês, eu resumo em 3 dicas de ouro. A primeira dica é planeje, e planeje muito. Planeje a sua negociação, identifique com quem você vai negociar, busque compromissos, cite referências, mas principalmente planeje bastante. A segunda dica, e não menos importante, é planeje ainda mais. Quando você achar que planejou o suficiente, estude mais, pense como negociar, que tipo de resultado você consegue trazer daquela negociação. E se ainda assim não foi suficiente, a terceira dica é planeje um pouco mais. Então, planejar sempre foi a melhor condição, a melhor ferramenta que eu utilizei para conseguir excelentes resultados dentro de uma negociação. Então, Gabriel, as minhas dicas de ouro podem ser 3, mas resumidas em uma só. Planeje bastante suas negociações. Muito legal. Léo, pode fazer as considerações finais, falar um pouco do seu livro, dos treinamentos, né, que você realiza, não só treinamentos também, consultoria, para o pessoal conhecer um pouco e fazer para a gente fazer as considerações. Verdade, Gabriel. Eu trouxe aqui alguns, para quem quiser se aprofundar, né? Alguns livros, filmes e séries sobre negociação, que eu acho que vale a pena para quem quiser se dedicar. O Rápido e Devagar, sem dúvida, é um dos melhores que tem sobre o assunto, sobre os modelos mentais. Como Chegar ao Sim, também é um livro excepcional que fala sobre o assunto. E filmes, né? Eu tenho o Lobo de Wall Street, o Teorema de Nash, o Poderoso Chefão, o Mago das Mentiras, e algumas séries que tratam bem do assunto. O livro que estamos lançando é O Poder da Excelência Comercial, que é uma tríade que fala sobre modelos mentais de vendas e de negociação. Então, temos um capítulo dedicado à negociação, de como vender, de como negociar, mas fala muito de como vender. Como vender em vendas complexas, negociações difíceis, mas também técnicas de organização de vendas do varejo. Ou seja, como organizar a minha equipe, como definir as metas corretas e que ferramentas eu posso utilizar. Esse livro está chegando nas bancas, nas livrarias, no próximo mês. O lançamento é agora, mas quem tiver interesse pode fazer contato com o Acla ou diretamente comigo, deixar os meus contatos, que a gente vai ter o maior prazer de enviar para vocês um exemplar desse livro. Muito legal. Agradeço, Gabriel, pelo convite e agradeço o pessoal que teve a paciência de nos ouvir. Eu que agradeço ter aceitado o nosso convite aqui do InfoVarejo para participar. Pessoal, pelo que eu vi dos feedbacks aí, foi muito legal. E, pessoal, para terminar, a gente vai ter a gente está entrando numa série de webinars, inclusive com o Aquila, a gente vai ter outros webinars, né, com vocês, Leonardo, porque o pessoal tem dado feedback muito positivo, é conteúdo de alto nível, são especialistas aí em gestão que vivem não só na teoria, mas estão nas trincheiras, né? Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer em nome do InfoVarejo a todos, e semana que vem a gente também está intensificando a nossa programação de webinars,
diante aí do cenário que estamos passando, vamos aproveitar para nos capacitar. Então, a gente vai ter uma maratona de webinars. Na terça-feira, como gestão de clientes pode aumentar as vendas em apenas 3 passos, né? O Luiz ali até está enviando o link. Na quarta, como enfrentar o mercado pós-Covid-19, aprendizados da Euroshop 2020, que o Gustavo Vanucci esteve lá em fevereiro e vai trazer para nós todos aqui essa visão. E na quinta-feira, o varejo omnichannel e o futuro do e-commerce no Brasil, com o Kleber Pissarro, que é outro especialista nesse setor. Pessoal, muito obrigado. Não deixem de fazer avaliação no final, quando vocês saírem da sala, fazer uma avaliação. E a gente fica à disposição, tá? O Leonardo até enviou. Gabriel, estou deixando os meus contatos aqui, tá? Voltar aqui. Você não estava com o e-mail aí, né? Leonardo.richelli, está nos comentários. Pode falar, Léo. Eu ia só deixar os meus contatos ali. Quem quiser, estou à disposição. Bom demais. E a gente vai voltar, como eu falei, a gente ainda teremos muito webinars em parceria com o Aquila. Um grande abraço. Obrigado, Léo, mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Valeu, Gabriel. Sucesso para todos.